carnaval hoje, combinado? Eu sou Sandra e eu sou uma mineira de corpo e alma, e como todo bom mineiro, o que eu gosto, gente? Queijo. O que mais que eu gosto? Pão de queijo, pinga, café, doce de leite. Vou contar a história. Calço. E se tiver tudo isso junto, então melhor ainda. Aí é que a gente está no céu e está no paraíso. Você está entendendo? Histórias. Somos compostos de histórias. Somos feitos de histórias. Sejam reais, sejam as chamadas lúdicas. Vai saber se é lúdica mesmo, né? Somos histórias. E aí, pouco tempo atrás, a Regina e a Dani marcaram uma reunião para a gente falar do tema do povo do céu. Sabências da Leimar. Influência portuguesa. E enquanto a gente conversava, como é que é? Nada, filha, ó, que bastidor, cuidado. Não vou contar no segredo não, cara. É que enquanto nós conversávamos, trocava, ficava uma imagem na minha cabeça que ficava vindo. E ela ficou o tempo inteiro. E a Regina, ou a Dani, não me lembro quem foi, no final falou assim: e aí, que história vocês vão contar? Eu falei, não sei lá. Que história? Eu ainda não sei, não, tem que pensar. Mas essa imagem não saía da minha cabeça. Eu devia ter uns 4, 5 anos, não mais do que isso. E eu me lembro que eu estava deitada na cama da minha mãe. E aquela cama parecia um mundo de grande. Eu era catatauzinho, então aquela cama, nossa, era a king de hoje, né? O trem que você pode esticar e fazer o que você quiser. E eu estava coberta por um lençol, e eu estava toda coberta, até a cabeça. E do lado de fora, deitado na cama comigo, estava o meu pai. E eu dizia assim para ele: quem é? E ele respondia: é a Cuca. Eu vim te pegar. E aquilo era um misto de medo e alegria, êxtase, era um trem assim que eu gargalhava. E eu perguntava de novo: quem é? E ele respondia: é a Cuca. Vocês não vão morrer, vocês podem soltar essa língua de vocês, tá? E como toda criança que nunca está satisfeita no momento de uma brincadeira, é ou não é? Sempre quer mais. Eu perguntava mais 832 vezes para ele: quem é? E ele me respondia as 832 vezes: é a Cuca. Vim te pegar. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca. Enquanto ele cantava essa música para mim, ele me fazia cosquinhas. No te pega daqui, te pega de lá. E eu continuava perguntando: quem é? E ele continuava respondendo: é a Cuca. Vim te pegar. Eu juro que isso tem fim. Vocês não vão passar até o final da história repetindo esse negócio, tá? Eu sei que para nós aqui, a Cuca pode ter aquela imagem da nossa infância, lá do sítio do Capão Amarelo. Cara de jacaré, cabelo loiro, garras grandes. Mas meu pai me dizia que não, ela não era assim. Ela era bem velha, muito, mas muito velha. E ela tinha um rosto tão enrugado, mas tão enrugado, que lembrava a cara de um réptil. Ela tinha braços longos e garras enormes. Seus cabelos eram brancos e todo
desgrenhado. E ela tinha uma voz fria. E ela andava todas as noites, porque a Cuca não dormia. Então ela andava a noite inteira pelas ruas, olhando dentro das casas, para ver se encontrava a criança que tinha sido desobediente, ou que não tivesse dormido na hora certa. E quando ela estava passando na rua, silêncio, olhando dentro das casas. Pá! Que isso, gente? Vocês têm medo da Cuca? Que é isso? Vocês já estão grandes para ter medo da Cuca, gente? Mas que bobagem. E vocês nem devem ter sido tão desobedientes assim. Vocês estão aqui? Porque quando a gente é desobediente, a Cuca rapta a gente, levando a gente embora. Então vocês devem ter sido tudo anjinho, né? Ou algo parecido assim. Eu sei que independente disso, eu não tenho medo da Cuca. Eu nunca tive medo da Cuca. Eu tinha mais medo da minha mãe do que da Cuca. Mas um dia eu deitei na minha cama, me cobri com um lençol, e era a minha cama, não era a cama da minha mãe. Me cobri com um lençol, e eu morava numa casa que não tinha nem laje nem forro. Eu não sei se vocês já viram casas assim, que você já vê o teto, os caibros de madeira e os telhados de barro. Quando chove é uma delícia, porque parece que está chovendo bem fininho dentro de casa, mas na verdade é a sujeira do telhado que cai em cima da gente. E aí, eu sei que eu estava lá deitada, e eu também não sei se vocês sabem, mas quando andam no telhado, a telha estala. E eu não consegui dormir na hora que a minha mãe mandou. E eu comecei a escutar clink, clink, clink. Como eu não tenho muito medo da Cuca, eu fui lá perguntando: quem é? É a Cuca! Não, gente, era um gato. Minha. Foi um gato apenas. Relaxei, deitei de novo, né? Mas aí passou alguns minutos, eu senti a pesada no telhado, mais pesado. E aí eu falei: tá diferente? Não é o mesmo gato, não. Tem alguma coisa errada aqui. E aí eu me levantei, sentei na cama. Quem é? É a Cuca! Não, gente, era só um gato mais grande, mais pesado, mais gordo. Vocês, hein? Vendo? Passou um tempinho, eu escutei de novo. Crack, crack, crack. E eu perguntei de novo quem era. Porra, agora era a Cuca. Agora era a Cuca. E ela respondeu: É a Cuca! Só que a Cuca, dizem que o pessoal de Portugal tem um medo danado dela. Porque às vezes ela aparece com a cara de velha, que parece um réptil. Às vezes ela aparece com a cara de abóbora. Dizem que lá ela é chamada de Coca. Coca significa crânio. Então às vezes ela tem uma cabeça de abóbora. E às vezes ela é meio fantasma, que ela aparece e desaparece num piscar de olhos. E foi exatamente assim, pisquei, pá, eu vi a Cuca. Gente, tinha medo da Cuca não, mas nessa hora, eu tentei gritar minha mãe, mas eu não conseguia, a voz não saía. E a Cuca olhou pra mim e falou: o quê? É a Cuca! Vem te pegar! E aí, Sandrinha? Fiquei sabendo que você não tá dormindo na hora que a mãe mandou, né? E aí? Agora eu vim te pegar. E quando eu vi aquela mulher
com aqueles olhos que pareciam duas labaredas de fogo, com aqueles braços compridos, garra, vindo pro meu lado, eu corri. Mas eu corri, eu escutava o bafo dela atrás de mim, correndo, e ela passando as unhas no chão, assim, ó, e cada vez mais perto de mim. E quando eu olhei para trás, eu só sei que eu vi uma árvore na minha frente, eu subi. Ela parou embaixo da árvore, olhando para um lado, para o outro, tentando saber onde estava meu cheiro. E nesse momento, eu vi diante de mim uma luz, pequena luz, parecia uma lua, amarelinha. Eu estendi o braço, estendi e peguei. Era uma goiaba, madurinha. Eu trouxe ela no meu nariz. A vontade era de dar uma mordida naquela goiaba, mas eu tava na cabeça da cuca. Dizem que quando a cuca não consegue raptar a criança, ela dá um grito tão alto, mas tão alto, que é possível ouvir nos quatro cantos do mundo, que a terra chega a tremer. E no momento em que eu acertei o crânio da cuca com aquela goiaba, e a goiaba despedaçou, estava madura demais, a cuca soltou o grito. E eu lá de cima gritei junto com ela: mãe! Puf, acordei. Acordei, gente. Eu estava suada. Olha, meu corpo inteiro estava tremendo. Aí minha mãe veio correndo, viu lá que eu tinha tido um pesadelo, cadanada da cuca, danou pro meu pai, né, pra variar um pouco, porque era culpa do meu pai que ficava contando as coisas da cuca pra mim. No dia seguinte, tá eu deitada na cama do meu pai, coberta com um lençol, ele do lado de fora, e eu perguntando quem é, e ele respondendo: é a cuca, ela veio me te pegar. Nesse dia ele me contou que a cuca bota um ovo a cada 1000 anos, e desse ovo nasce uma outra cuca mais malvada do que a anterior. E quando ele me falou esse troço, eu refleti. Falei, eu fiz uma pergunta para ele que o pai não gosta muito de responder, não, sabe? Eu falei, se ela bota um ovo, cadê o cuco dessa história? E aí nesse momento, opa, nem eu assustei agora. E nesse momento, ele chamou minha mãe, regalou os olhos: Sandra! Minha mãe também chama Sandra. Aí veio minha mãe, me explicou, meio que por cima ali, que ela botava o ovo de qualquer jeito. E é exatamente por esse motivo, como todas as respostas das mulheres para as crianças, até hoje, nós não sabemos cadê o cuco que faz a cuca botar o ovo a cada 1000 anos. Quanto que eu tenho? Mais 10 minutos? 8? Então eu vou contar uma outra história. Essa história eu ouvi de uma portuguesa. E ela se chamava Maria. E essa história fala de um gato. Um gato que queria ser o animal mais poderoso, o animal mais fantástico, mais maravilhoso de todo o reino dos animais. Só que ele sabia que ele não era o animal mais poderoso, mais fantástico, mais grandioso do reino. Então ele decidiu que ele ia aprender com o animal mais poderoso, mais fantástico, mais grandioso do reino. E um dia ele estava do lado de um lago, havia zebras, havia capivara, havia muitos animais ali perto. E ele viu um arbusto
E ele ficou olhando. Daquele arbusto, de trás do arbusto, saiu um leão. E o leão deu um salto com as garras de fora e fez uau! E os animais todos que estavam ali, ó. E ele falou, gente, todos os animais correram? Então esse animal deve ser o animal mais poderoso, mais fantástico desse universo. É com ele que eu vou aprender. E desde então o gato começou a andar atrás do leão. Atrás, assim, coladinho. Não, né, gente? Tem mais que ele só abriu o perigo ali, né? De andar coladinho. E aí ele começou a fazer tudo o que o leão fazia. Observava quando o leão banava bem lentamente o rabo, para não espantar quem estava do lado, sabe? Como ele se lambia, como ele dormia. Mas um dia, ele estava ali, no mesmo lago, o leão bebendo a água e o gato lá do outro lado, espreitando, aprendendo, vendo como é que ele bebia água, como é que ele se banhava. E ao fundo, um barulho. A terra tremia. E esse popô era muito junto, sabe? Me ajuda aí. E a terra tremia. Quando de repente apareceu uma manada de elefante. E o leão, arrasou. E o gato falou assim, uau! Se o leão corre do elefante, o elefante é o animal mais poderoso de todos, mais magnífico, mais fantástico de todos, é com ele que eu vou aprender. E o gato começou a seguir o elefante. Teve ali alguns contratempos, porque na hora do banho, por exemplo, né, os elefantes rolavam na lama e o gato enfiava a patinha dentro da lama. Os elefantes com a tromba pegavam a lama e jogavam. O gato não tinha tromba, então ele tinha que enfiar a boca naquela lama, sabe? E espalhar a lama para cima. Mas ele queria ser o animal mais fantástico, maravilhoso da face da terra. Então ele tinha que aprender. Até que um dia, ele escutou, ele estava perto dos elefantes, e ele escutou. E de trás dos arbustos, alguma coisa se mexia. Os elefantes se juntaram e aí ele falou, quem é, gente? Quem é esse animal que é capaz de espantar o animal mais poderoso, fantástico e maravilhoso? E saiu de trás dos arbustos. Um animalzinho assim, meio aqui, tipo, andando duas pernas. E ele olhou e ele falou, isso? Mas nem é tão grande assim, nem é tão forte assim. Anda com duas pernas, joga umas flechinhas, correram disso. Bom, mas ele deve ser o mais fantástico, maravilhoso, é atrás dele que eu vou. E o gato foi atrás do homem, do bicho homem. E foi aprendendo tudo o que o homem fazia. As flechas, fazia as armas, aprender a se maquiar, como é que fala? Passar os negócios, camuflar, exatamente. Foi aprendendo tudo que os homens foram fazendo. E depois de vários dias ali atrás dos homens, os homens pegaram uma trilha e foi seguindo. Até que chegaram numa clareira. E no meio dessa clareira havia um troço esquisito lá, construído com palha, com uns pedaços de bambu, de pau. E lá de dentro desse negócio, que era redondo, cheio de palha, saiu um ser parecido com aquele que ele estava seguindo. Mas não era tão igual assim, tinha umas diferenças. E ele olhou e ele falou, que animal é esse? E esse animal saiu, se aproximou daqueles homens e disse, vocês estavam até agora? O que é? Mas vocês passaram esses dias todos caçando e trouxeram isso?
Então hoje vocês vão dormir do lado de fora. E nós vamos comer a comida que vocês trouxeram. Pegou o animal, a caça e entrou. E o gato disse: uau! Meu Deus! Este sim é o ser mais poderoso, mais fantástico, mais maravilhoso na face da terra, mais poderoso. E é com ele que eu vou aprender. E desde então, os gatos caminham junto com as mulheres. Obrigada pela presença, obrigada, Regina. Obrigada, Dani, e muito obrigada às duas por contar histórias comigo. Tchau.